Bem-vindo ao canal Viva Sem Limites. Este canal tem como objetivo principal demonstrar-lhe como perdeu a sua grandeza e tem estado confinado à sua pequenez. Temos, no entanto, de saber como tudo isto se desenrolou e, a partir dessa informação, poder recuperar a sua grandeza, ou seja, viver sem limites, num processo de autotransformação. Até agora já foram apresentadas 7 das 10 crenças e ilusões mais importantes que têm condicionado a nossa mundo-vivência. Neste vídeo vou descrever a 8ª crença e ilusão, que é o condicionalismo é real. Então vejamos. Os nossos antepassados primitivos inventaram o condicionalismo, uma vez que não sabiam muito bem justificar a condenação, que foi o que falámos anteriormente. Então, consideraram que tudo na vida teria de ser condicional. Não era óbvio? Perguntavam alguns dos experts. Vocês não compreenderam a segunda crença e ilusão? O desfecho da vida é duvidoso? Isso significa, comentavam os expertos, que podemos não conseguir ganhar o amor de Deus. O amor de Deus é condicional. Temos de cumprir a exigência, pois somos separados. Não foi isso que nos ensinaram na terceira ilusão? As nossas histórias culturais, influenciadas pelas religiões da época, foram muito persuasivas, ou melhor, os experts, principalmente quando encontravam terreno fértil em mentes facilmente impressionáveis, vamos dizer, ou melhor, mentes alienáveis, na realidade tenho focado principalmente ou exclusivamente nas histórias culturais ocidentais. Mas as culturas orientais e asiáticas, na sua grande diversidade, também têm as suas histórias. E a grande maioria baseou-se na mesma versão das 10 grandes ilusões. Estas, como já foi referido, são as principais, mas nós criamos centenas de crenças todos os dias e cada cultura cria as suas próprias crenças. Mas de uma maneira ou outra, todas baseiam-se nos mesmos conceitos errôneos primitivos, que se comprova pelo facto de todos terem criado os mesmos resultados. A vida do nosso planeta está recheada de exemplos de ganância, violência, pobreza e morte. E do amor, lógico, condicional, bem expresso por todo lado. Aprendemos o amor condicional a partir da crença de que o amor do Ser Supremo, Deus, independentemente da forma como conceptualizássemos esse ser, é condicional. Ou se não acreditam num ser supremo, mas antes na vida em si, concebemos a vida como um processo que se articula dentro de alguma versão do conceito do condicionalismo. Ou seja, uma condição depende da outra. Algumas culturas chamam causa e efeito, ou ação e reação. Então a causa primeira, a causa principal, a primeira de tudo. Essa é a pergunta que nenhum expert, desde os tempos remotos até hoje, conseguiu responder. Nem os nossos melhores cientistas foram capazes de desvendar o mistério. Na verdade, se o conseguissem fazer, seriam prontamente desacreditados. Vejamos quando e até onde a física quântica e a mecânica quântica conseguiram avançar com as suas teorias. Apesar de hoje ser uma realidade, o seu telemóvel não é mais do que mecânica quântica, informação imediata, e, no entanto, a maioria das pessoas não sabe nada sobre isso. No que concerne à filosofia, então esta está envolvida com problemas mais existenciais, do ego. Não se sobrepassa para essas áreas, não sobrando então espaço para resoluções desta envergadura. Então, perguntemos, quem criou aquilo que cria? Aqui é onde os nossos expertos do passado e os atuais tropeçam e esbarram-se. É aqui que termina o trilho,
Aqui chega-se aos limites da compreensão, dentro da grande alienação coletiva. Então, com a inteligência e o coaching espiritual, podemos avançar e vamos avançar onde o trilho terminou. Não existe nenhum condicionalismo no universo. O que é e o que é, e não existe nenhuma condição em que não seja. Não é possível o que é não ser. Não existe nenhuma hipotética condição em que isso seja verdadeiro. É por isso que a vida é eterna, porque a vida é o que é. E o que é nunca pode não ser. A vida sempre foi, é, agora e será para sempre e por todo o sempre. E assim também é com Deus. Pois Deus é o que é a vida. Deus é a vida. Assim é com o amor, pois o amor é o que é Deus. Estamos a falar do amor incondicional e não do condicional. O amor não conhece, portanto, nenhuma condição. O amor simplesmente é. O amor não pode não ser e não existe nenhuma condição em que se possa fazê-lo desaparecer. Podemos substituir a palavra vida ou a palavra Deus por amor em qualquer das frases ditas anteriormente e ela será igualmente verdadeira. O amor condicional é um ixômoro. A experiência do condicionalismo, a experiência do amor não pode existir ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Os dois excluem-se mutuamente. É essa ideia alienada que pode estar a destruir-nos. As nossas culturas optaram por viver a oitava ilusão-crença a um nível muito elevado. O resultado é a nossa própria civilização encontrar-se ameaçada. Essa é a questão com que se defronta toda a raça humana. Foi-nos concedido um paraíso para vivermos. Todas as alegrias possíveis da vida física foram postas à nossa disposição. Estamos verdadeiramente num jardim do Éden. Essa é parte da nossa história cultural que é real. Mas jamais fomos separados de Deus e nunca o seremos. Por isso seria como se Deus já não quisesse ser Deus. Mas no que concerne a este paraíso, somos nós que o transformamos no inferno. Apesar da ausência do verdadeiro condicionalismo no universo, acreditamos firmemente que o condicionalismo é real, pois isso foi-nos ensinado por todas as religiões, crenças e mitos, e comprovamo-lo diariamente. E assim, passamos vidas inteiras a tentar imaginar quais as condições que nos permitiriam criar vida. Essa busca tem-nos conduzido a um caminho sem saída, pois não existem condições. Podemos ter a vida que desejarmos, simplesmente escolhendo-a, mas essa aceitação ultrapassa a nossa capacidade de acreditar nessa verdade. É demais para o nosso sonho alienado. Nós não acreditamos nisso. É demasiada areia para a nossa caminhonete. Dizemos uns aos outros que a forma não pode ser assim tão simples, apesar dos inúmeros livros de pessoas que o conseguiram fazer e que enchem prateleiras nas livrarias com o seu exemplo. Não, temos de cumprir a exigência. Na nossa bem-aventurada alienação, não conseguimos entender que somos seres altamente criativos, poderosos co-criadores. Senão, como teríamos criado todas estas ilusões que vivenciamos diariamente? E, muito menos entendermos que Deus, o Criador absoluto, seja. Nesta alienação, até concebemos a possibilidade de Deus fracassar na obtenção de algo que Ele deseja. Por exemplo, a criação de todos nós voltarmos um dia para o céu sublime, para Ele. Concluímos que se Deus é verdadeiramente criativo, seria capaz de criar qualquer coisa que quisesse. Mas Ele não deve ser um verdadeiro criador, mas sim um ser dependente. E se nós somos feitos à imagem dele, sem comentário, né? Como os nossos antepensados não conseguiram imaginar que condições teriam de ser preenchidas para poderem voltar para Deus, fizeram, portanto, o melhor que sabiam, inventaram-nas.
como nós hoje fazemos. Assim, nasceram os conceitos do perdão e salvação. Eram estas as condições do amor. Deus disse: amai-vos se. E era esse os ses. Se as pessoas tivessem encarado objetivamente as coisas, o facto de cada religião explicar o perdão e a salvação de modo diferente, deveriam ter visto aí a prova de que estava tudo a ser inventado. Mas os inventores tinham bons argumentos. Diziam eles é que estavam certos. Os outros estavam enganados. Não tinham a verdade e, portanto, uma vez que a objetividade não era uma coisa em que as pessoas se mostrassem particularmente interessadas, continuaram a afirmar que não estavam a inventar nada. Ainda é prática corrente dizer que as condições do nosso regresso a Deus foram estabelecidas por Deus. E se existem centenas de religiões diferentes que indicam milhares de condições diferentes, garantidamente não foi porque Deus tenha passado uma mensagem confusa, mas sim porque os humanos simplesmente não a quiseram entender. E em alguns casos, por interesses não confessáveis de poder. Alguns entenderam a mensagem perfeitamente. As outras pessoas das outras religiões é que não entenderam nada. Eles sim. Naqueles tempos, como agora, temos muitas maneiras de resolver esta situação. Pode-se tentar convertê-las, mas o melhor mesmo, em determinadas conjunturas, é eliminá-las. Temos por garantido que os expertos já tentaram todas as coisas, menos aproximarem-se da verdade. E tinham o direito de o fazer, tinham a responsabilidade de o fazer. Não eram eles os representantes de Deus na Terra? Não eram eles os responsáveis pela obra de Deus? Não foram chamados por Deus para convencer e converter os outros, para que também eles vissem que estavam certos? E não era a vontade de Deus matar e fazer limpezas étnicas quando os outros, os infiéis, não se deixavam convencer ou converter? Pois eles tinham as escrituras certas, a palavra de Deus certa, que lhes dava esse direito. Havia claramente uma imperfeição na oitava crença e ilusão, que devia ter revelado que a ideia do condicionalismo era falsa. Mas os nossos antepassados sabiam a um nível subconsciente muito profundo que não podiam prescindir da ilusão, senão alguma coisa extremamente vital acabaria por chegar ao fim. Mais uma vez, cometeram um erro, mais uma vez, cometeram um lapso. Em vez de verem a crença e ilusão como uma crença e a utilizarem para o efeito a que se destinava, acharam que tinham de ajeitar a imperfeição. E assim, a nona crença e ilusão foi criada. A crença e ilusão da superioridade. Esta é a crença e ilusão do próximo vídeo. E vamos ver como foi tão interessante determinados grupos, por se sentirem superiores aos outros, poderem fazer tudo o que quisessem fazer aos outros, porque eram superiores. Eles é que tinham a razão. Eles é que estavam na graça de Deus. Até lá, seja abençoado com a lei do e não se esqueça, se nasceu original, não viva cópia, viva sem limites. Até sempre.